Pouco a pouco, o interesse dos humanos no cosmos e no que está além do nosso planeta tornou-se uma parte da nossa existência. As descobertas de algumas de nossas mais avançadas tecnologias, como o telescópio espacial Hubble, nos permitiram compreender o funcionamento do nosso universo. Mas as coisas mudam e ficam mais interessantes quando essas descobertas são espirituais e estão além da nossa compreensão. Teria o telescópio espacial Hubble descoberto o paraíso? Fique ligado, porque vamos desvendar o mistério da descoberta do paraíso pelo telescópio espacial Hubble. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Uma imagem do paraíso. Na vasta extensão do cosmos, onde há tantas maravilhas e mistérios, uma descoberta peculiar surgiu em 1994. Uma fotografia supostamente vazada do telescópio Hubble da NASA apareceu, capturando a imaginação daqueles que descobriram sua existência. A história começa em 26 de dezembro de 1994, no escritório da NASA, nos Estados Unidos. Os cientistas ficaram impressionados com as imagens capturadas pelo telescópio Hubble, que, uma vez decifradas, revelaram uma enorme cidade branca na imensidão do espaço. A equipe da NASA foi pega de surpresa e não conseguiu reagir rapidamente. Sem querer, eles tornaram público o servidor web do Hubble. As imagens, que normalmente ficavam reservadas para estudo exclusivo em laboratórios astronômicos secretos, tornaram-se acessíveis ao público global. Rapidamente, as fotos circularam amplamente por todo o mundo através da internet. O governo dos Estados Unidos rapidamente classificou as imagens como secretas para acalmar as preocupações do público, designando-as como de acesso restrito. A fotografia, supostamente tirada por um fotógrafo na base aérea de Ellington, mostra uma paisagem galáctica deslumbrante, com torres, pilares, cavernas e estruturas que parecem com edifícios feitos por humanos, tornando-a polêmica e fascinante. A possibilidade de interferência durante o envio da imagem do Hubble para a Terra foi descartada, e a distorção observada não pôde ser explicada por qualquer alteração ocasionada pelas lentes do telescópio. Após uma reunião urgente, os representantes da NASA decidiram realizar uma nova captura da área onde a anomalia foi detectada. Para fazer isso, eles programaram o telescópio Hubble para a resolução mais alta possível e direcionaram com precisão as lentes para uma região específica do céu. Após alguns minutos tensos, o telescópio capturou uma fotografia que apareceu imediatamente na grande tela de projeção do laboratório, atraindo a atenção total dos cientistas reunidos. A mancha nebulosa, até então enigmática, revelou ter uma forma totalmente diferente, inquietando os presentes. Ela parecia uma estrutura luminosa, sugerindo vagamente o formato de uma cidade mística flutuando no cosmos. Irradiando um brilho sobrenatural, a estrutura se estendia pela extensão ilimitada do espaço, abrangendo bilhões de quilômetros em tamanho. A Cidade de Deus. Quando os cientistas observaram atentamente as fotos tiradas pelo telescópio Hubble, eles viram algo interessante. A cidade não estava apenas parada ali. Ela se movia junto com as galáxias. Esse movimento seguia as regras da teoria do Big Bang, aderindo às leis do universo. Mas é aqui que tudo fica ainda mais fascinante. Os cientistas notaram mais uma coisa sobre como a cidade se move. O que os cientistas viram não era o universo se afastando de nós, mas o contrário. A Terra parecia se afastar da Cidade de Deus, como se ela fosse uma espécie de centro do universo. A tentativa de censura da NASA. Há muitas alegações de que a NASA tentou esconder esta imagem extraordinária do público. O motivo por trás deste suposto encobrimento permanece desconhecido, mas desperta curiosidade sobre as possíveis razões para ocultar um espetáculo cósmico tão impressionante como esse. Esta descoberta, que trouxe os mais importantes dados científicos já coletados, não foi divulgada publicamente por medo de que pudesse causar pânico por todo o mundo, o que é um tanto vago e difícil de acreditar. Decodificação da imagem. Após uma inspeção mais detalhada, a fotografia revelou detalhes complexos que desafiam a ideia de que se trata de uma formação natural. Torres, cúpulas e até mesmo uma estrutura semelhante a uma torre de vigia são perceptíveis.
Movendo-se em torno de todas essas estruturas, também haviam anjos. Os cientistas pensaram primeiro que haviam descoberto um novo aglomerado de estrelas, porque as cores eram brilhantes e fortes, mas em poucos minutos tornou-se evidente que se tratavam de silhuetas semelhantes às de seres vivos. As fontes da NASA afirmam que os anjos são de uma cor laranja brilhante. Foi relatado que um grupo de anjos foi visto voando juntos, e uma foto foi tirada do aglomerado estelar NGC 3532, de 3 bilhões de anos. Os astrônomos pensaram que as estranhas transmissões estavam distorcidas como resultado de um mau funcionamento do telescópio. Contudo, depois de uma inspeção mais detalhada, eles viram que os anjos tinham asas e auréolas enevoadas. Um engenheiro espacial disse que eles tinham cerca de 15 metros de altura, e que a envergadura de suas asas era tão grande quanto a de um avião. Todos tinham rostos redondos e tranquilos, aparentemente muito felizes por terem sido fotografados pelo telescópio. Eles pareciam estar sorrindo um para o outro, como se contassem um glorioso segredo para o resto do universo. A NASA encontrou o paraíso? Em uma ocasião semelhante de 2016, foi relatado que uma imagem circulando online mostrava os portões do paraíso dentro de uma nebulosa. A legenda da imagem trazia a alegação de que cientistas foram impedidos de divulgar o que tinham encontrado. Mas isso não era verdade, porque a imagem era falsa. Mais precisamente, era uma obra de arte cooptada para divulgar uma história religiosa online. De forma parecida, a suposta imagem do paraíso também foi publicada no tabloide Weekly World News, em uma notícia chamada "Paraíso é fotografado pelo telescópio Hubble". A história foi republicada online em 2009. Embora este tabloide seja famoso por ser um veículo de baixa qualidade, esta história em particular sobre o paraíso chamou a atenção de muitos. A história é construída sobre uma base fraca de verdade. Ela começa falando sobre os reparos recentes feitos no Hubble. Nestes reparos foram corrigidos defeitos no espelho e nas primeiras imagens tiradas, que saíram pouco nítidas. De acordo com o tabloide, os astrônomos apontaram o Hubble para a borda do universo e viram uma cidade celestial brilhante flutuando no espaço. A imagem, assim como o tabloide, foi divulgada em preto e branco, e parece uma cidade distante ou talvez uma grande casa em uma colina contra um céu escuro e estrelado. Picos de luz se espalham pelas bordas da cidade, se estendendo pelo espaço em ângulos estranhos. Isso ajuda a vender a imagem, dando à cidade uma aparência celestial. Mas muitos argumentaram que isso também revela sua natureza artificial, alegando que os picos estão bastante errados para uma fotografia do Hubble. Esta afirmação é bastante justa porque, ao olhar para imagens do Hubble, ou do telescópio espacial James Webb, vemos que objetos brilhantes como estrelas têm característicos picos de luz espalhados ao seu redor. Também é possível notar que os picos visíveis nas imagens do Hubble diferem daqueles nas imagens do James Webb, e há uma razão para isso. Os picos de difração são uma característica-chave das imagens tiradas com telescópios que funcionam através de espelhos. Os picos de difração são um resultado da estrutura do telescópio. Eles não são parte do objeto que está sendo observado, o que significa que podemos determinar qual telescópio específico obteve uma imagem pelo padrão das pontas de difração que a imagem traz. Isso já começa a desmascarar toda a teoria sobre a imagem, pois há quase uma dúzia de picos na imagem. O Hubble foi reparado em meados de dezembro de 1993, como mostrado na reportagem. Sim, reparos realmente ocorreram no Hubble em 1993. De acordo com o artigo do tabloide Weekly World News, os reparos teriam sido concluídos em meados de dezembro, e as primeiras imagens após o reparo foram transmitidas para a Terra em 26 de dezembro de 1993. Isso corresponde com as informações de várias fontes que dizem que os reparos foram concluídos em 9 de dezembro, e o site do Hubble diz que as imagens foram publicadas pela NASA em 13 de janeiro de 1994. Em 2 de dezembro de 1993, o ônibus espacial Endeavour levou 7 tripulantes à órbita para uma missão envolvendo 5 dias de caminhadas espaciais e reparos. A equipe realizou muitas outras tarefas, substituindo painéis solares, conectores de fusíveis e outros equipamentos. Por volta de 9 de dezembro, eles terminaram o trabalho. A NASA divulgou as primeiras imagens após os concertos em 13 de janeiro de 1994. As fotos eram lindas, com resolução excelente. O Hubble foi transformado no telescópio que havia sido originalmente prometido. A busca do Hubble pelo paraíso.
Imagine observar a vastidão do universo e encontrar não apenas estrelas, mas estruturas semelhantes a escadas ao redor de uma estrela desbotada. Foi isso que o telescópio espacial Hubble da NASA capturou recentemente, o que nos lembra da misteriosa descoberta da Cidade de Deus. A nebulosa do retângulo vermelho é um mistério cósmico catalogado como HD 44179. Ela recebeu este nome por causa da forma e cor únicas que assume quando vista através de telescópios comuns na Terra. As estruturas em forma de escada, que parecem com degraus ou teias de aranha, são projeções de cones de gás. O retângulo vermelho, inicialmente nomeado por sua forma única, nos surpreende novamente por não ser um retângulo verdadeiro, mas uma estrutura em forma de X. Como a Cidade de Deus, o retângulo vermelho tem uma estrela em seu centro que desempenha um papel crucial para criar este formato. A estrela, que está no fim da sua vida, está se desfazendo de suas camadas externas, criando uma estrutura bicônica única. Esta ejeção periódica de gás e poeira ecoa os movimentos misteriosos observados na Cidade de Deus. Essas maravilhas cósmicas, capturadas através de telescópios avançados, nos convidam a explorar ainda mais, desafiando as nossas suposições e nos convidando a descobrir os segredos escondidos na vastidão do cosmos. O telescópio espacial Hubble tornou isto possível, mas podemos também nos perguntar como exatamente ele funciona. O design e propósito únicos do Hubble. Situado acima da atmosfera da Terra, o telescópio Hubble opera em um local onde a distorção de imagens é mínima. Ele completa uma órbita aproximadamente a cada 97 minutos e foi projetado para capturar imagens de alta resolução e espectros precisos ao concentrar a luz das estrelas. Este ponto de vista exclusivo permite que o Hubble evite o brilho atmosférico que impede os telescópios terrestres de capturarem imagens com a mesma clareza. Apesar de seu espelho relativamente modesto de 2,4 metros de diâmetro, o Hubble compete admiravelmente com telescópios terrestres com espelhos de 10 a 20 vezes maiores. Este feito notável deve-se ao complexo design do telescópio e aos avanços tecnológicos, tornando-o uma máquina espacial colossal e complexa. Os seus instrumentos científicos estão no centro das capacidades do Hubble. Eles servem diversos propósitos, desde a captura de imagens até a dissecação da luz de estrelas e galáxias, revelando um espectro de luz semelhante a um arco-íris. A posição única do Hubble nos permite observar a luz por infravermelho e ultravioleta, espectros que normalmente seriam filtrados pela atmosfera da Terra. A variedade de instrumentos inclui a câmera avançada de pesquisa e a câmera de infravermelho próximo, ou NICMOS. Há ainda um espectrógrafo multiobjeto, capaz de realizar desde a observação de ultravioleta visível até infravermelho. A funcionalidade do Hubble depende de vários componentes mecânicos e elétricos. Painéis solares convertem a luz solar em eletricidade e giroscópios. Rastreadores de estrelas e rodas de reação mantêm a estabilidade, garantindo um direcionamento preciso para os objetos celestes em estudo. A complexa dança desses componentes permite que o Hubble permaneça estável por horas ou dias, capturando observações detalhadas. Os dados valiosos do Hubble não chegam sozinhos à Terra. Eles dependem de uma rede de comunicação sofisticada. O telescópio inicia esta conversa cósmica transmitindo suas observações para um satélite no sistema de rastreamento e retransmissão de dados para satélites. Este satélite retransmite o sinal para a região de White Sands, no estado americano do Novo México. Lá, os dados embarcam em uma jornada global, cruzando continentes até chegar à Europa, onde são armazenados em um extenso arquivo de dados em Munique, na Alemanha. O que torna a missão do Hubble ainda mais notável é o espírito de colaboração internacional que alimenta suas operações. Ele não é apenas um esforço da NASA, mas de uma colaboração com a Agência Espacial Europeia, a ESA. Esta colaboração ultrapassa fronteiras, envolvendo especialistas da Agência Europeia trabalhando nos Estados Unidos, no Instituto Científico de Telescópios Espaciais e em uma sede administrativa em Munique. Astrônomos europeus que usam mais de 15% do tempo de observação do Hubble fizeram contribuições muito importantes para numerosas publicações científicas. O telescópio se destaca como um símbolo de descobertas no grande cenário da exploração espacial. A tecnologia de ponta e o trabalho em equipe internacional expandiram nossa compreensão do cosmos. Aventurando-se ainda mais no cosmos, o Hubble continua sendo um símbolo da busca incansável da humanidade para desvendar os mistérios do universo, iluminando o vasto desconhecido
uma observação de cada vez. Descobertas do telescópio espacial Hubble. Desde que sua jornada no cosmos começou em 1990, o telescópio espacial Hubble da NASA nos presenteou com imagens de tirar o fôlego, revelando a beleza hipnotizante do universo. O Hubble vai além de apenas mostrar imagens bonitas. Ele está equipado com um conjunto de instrumentos científicos que o transformam em um observatório celeste capaz de capturar luz em uma vasta gama de comprimentos de onda, do ultravioleta visível ao infravermelho próximo. A notável sensibilidade faz do Hubble um dos observatórios mais valiosos e produtivos da história da astronomia. A 523 quilômetros acima da superfície da Terra, muito além das turbulências atmosféricas, o Hubble desfruta de uma visão clara das maravilhas astronômicas, permitindo observações consistentes com detalhes superiores em comparação a muitos observatórios terrestres. Os seus instrumentos avançados têm o poder de examinar desde minúsculos asteroides em colisão dentro de nosso sistema solar, até galáxias remotas e formações de estrelas que remontam a quando o universo tinha apenas 3% de sua idade atual. Através das lentes do Hubble, fizemos descobertas cruciais que moldaram nossa compreensão da estrutura do universo, da evolução das galáxias, nebulosas, estrelas, exoplanetas e corpos celestes vizinhos dentro do sistema solar. Em sua terceira década de exploração, o telescópio espacial Hubble permanece incrivelmente ativo e valioso. Ele conduziu mais de 1 milhão de observações, levando a mais de 21 mil artigos científicos escritos por astrônomos. Estes artigos foram citados em mais de 1,2 milhão de publicações, com números que continuam crescendo diariamente. As contribuições do Hubble são tão difundidas que todos os livros modernos de astronomia apresentam imagens de suas observações. Por mais de 30 anos, o Hubble não apenas trouxe respostas, mas levantou inúmeras novas perguntas, desvendando mistérios e expandindo nossa compreensão do universo de maneiras inesperadas. À medida que o Hubble continua a observar o cosmos, ele promete revelar ainda mais maravilhas, moldando nossa compreensão do vasto universo que está além da nossa imaginação. Obrigado por assistir a mais um vídeo do nosso canal. Até a próxima!